Vamos começar a reunião. Hoje a ordem do dia é a apresentação pelo chefe executivo do balanço do trabalho do governo referente ao ano econômico de 2019 e da preparação do orçamento para o ano econômico de 2020. Em primeiro lugar, agradeço em nome da Assembleia Legislativa o senhor chefe executivo, os membros do Conselho Executivo e os membros do governo. Agora vou passar a palavra ao senhor chefe executivo. Senhor Presidente, excelentíssimos senhores e senhores, de acordo com o disposto na Lei Básica, venho em representação do 4º Governo da RAEM submeter à apreciação desta Assembleia o balanço das ações do Governo realizadas em 2019 e o Programa Orçamental para o ano financeiro de 2020. Neste último ano, e apesar de Macau se ter debatido com um aumento de fatores internos e externos de incerteza, com várias dificuldades e desafios complexos e com uma pressão descendente da economia, o Governo da RAEM continua a prosseguir as políticas orientadoras de um país, dois sistemas e Macau governado pelas suas gentes, com alto grau de autonomia. Encarou os problemas e manteve uma conjuntura de crescimento através da estabilidade económico-social, concretizando assim os objetivos da estabilidade do emprego e da estabilidade em geral definidos nas LAG. A taxa de desemprego manteve-se baixa, a qualidade de vida da população e a harmonia social melhoraram e dinamizou-se a construção de infraestruturas. A situação financeira da RAEM manteve-se sólida. Até finais de setembro de 2019, a reserva financeira apresentava uma reserva básica de 148,89 mil milhões de patacas e uma extraordinária de 424,59 mil milhões de patacas. O saldo orçamental do ano financeiro de 2018 foi de 53,87 mil milhões de patacas. E fim do processo de liquidação, prevê-se que o montante global da reserva extraordinária atinja os 478,46 mil milhões de patacas, pelo que a reserva financeira contabilizará um montante global de 627,35 mil milhões de patacas, enquanto a reserva cambial irá atingir 171,02 mil milhões de patacas. A execução do plano quinquenal da RAEM tem sido satisfatória, tendo sido 90% a taxa de execução até ao terceiro trimestre de 2019. O lema de progredir mantendo a estabilidade de Macau mantém-se inalterado. Os trabalhos para a eleição do 5º mandato do chefe de executivo foram concluídos com sucesso e estamos a cooperar plenamente no processo de constituição do novo governo. Acreditamos que a RAEM vai avançar com determinação rumo a uma nova era e em direção a uma nova fase de desenvolvimento. Excelentíssimo Sr. Presidente, Srs. Deputados, permitam-me apresentar o balanço das LAG 2019. O Governo continua a defender os conceitos de ação governativa de desenvolvimento em prol da população e da partilha de resultados, designadamente através do aprofundamento da construção dos mecanismos eficientes de longo prazo do sistema de segurança social, habitação, assistência médica, educação, formação de talentos, prevenção e redução de desastres, e tem vindo a otimizar progressivamente as políticas e medidas vocacionadas para a vida da população. Primeiro, maior estabilidade do sistema de segurança social. Consolidou-se o regime de segurança social de 2 níveis. Em 2016 foram injetados 37 mil milhões de patacas no Fundo de Segurança Social. Este ano, com a entrada em vigor da Lei de Consolidação dos Recursos Financeiros do Fundo de Segurança Social, 3% do saldo de execução do Orçamento Central da RAEM de cada ano económico findo, após atingir o valor da reserva básica, passou a constituir uma receita anual do Orçamento Privativo do Fundo de Segurança Social, o que constitui um importante suporte financeiro do funcionamento sustentável do regime da Segurança Social. Este regime tem vindo a ser continuamente otimizado através do aumento e do alargamento do âmbito dos apoios, da adoção de políticas de curto, médio e longo prazo, em prol da população e promovendo a justiça social. Executámos os planos de médio e longo prazo no âmbito do apoio social e da prestação de serviços sociais, designadamente ao nível da proteção de idosos, serviços de reabilitação, serviços destinados às mulheres e crianças. Demos prosseguimento ao conceito de juntos construir melhor e partilhar os frutos do desenvolvimento. Otimizámos diversas medidas relacionadas com a população, designadamente o plano de comparticipação pecuniária, injeção de capitais nas contas individuais de previdência, subsídio de nascimento, programa de desenvolvimento e aperfeiçoamento contínuo e a subvenção do pagamento das tarifas de água e energia elétrica. Foi criado o regime de qualificação profissional dos assistentes sociais, no sentido de elevar a qualificação profissional dos assistentes sociais e garantir os direitos do utente dos serviços sociais. Implementação com o pragmatismo da construção de uma cidade com condições ideais de habitabilidade. Mantivemos a política de habitação pública, tendo a habitação social no papel principal e a económica um secundário. A revisão do regime jurídico da habitação social está concluída e o respectivo mecanismo de candidatura encontra-se já definido durante 5 anos consecutivos.
Foi concedida a isenção de renda durante um ano aos arrendatários de habitação social que satisfizessem as condições exigidas, bem como foi atribuído o abono de residência a agregados familiares da lista de candidatos à habitação social. Em breve vão ser abertas candidaturas para a habitação económica. Os novos aterros e os terrenos atualmente existentes estão a ser planeadamente utilizados para a construção de mais habitações, nomeadamente habitações públicas e construção de instalações públicas. As obras de aterro das zonas A e E1 dos novos aterros encontram-se concluídas e os projetos de 4 lotes destinados à habitação económica e de um lote à habitação social da primeira fase da zona A estão em fase de concessão. As obras de habitação social de Monhá foram retomadas, o estudo das obras de construção de habitação pública da Avenida Wailong na Tapa já está concluído e em breve terão início as respectivas obras de nivelamento. Empenhámos-nos na recuperação de terrenos desaproveitados e no aumento da reserva de terrenos. Até setembro de 2019 foram declaradas as caducidades das concessões de 77 parcelas de terrenos com uma área total superior a 670 mil metros quadrados e 23 parcelas com uma área superior a 230 mil metros quadrados já foram definitivamente recuperadas. O futuro desenvolvimento urbano é definido a partir de uma macrovisão com princípios de construção, conceitos, sistema de valores e com configuração funcional e orientação geral das construções. A elaboração da proposta preliminar da Lei do Planeamento Urbanístico foi impulsionada em prol da construção de um belo lar para Macau. Foi constituída a empresa Macau Renovação Urbana S.A. para promover os trabalhos relativos à renovação urbana e a iniciar nos termos da lei o registro dos candidatos qualificados para a compra de habitações para troca. Está a decorrer a consulta pública sobre o regime jurídico da renovação urbana de Macau, de modo a escutar a opinião pública sobre as questões importantes nesta matéria, tais como a percentagem dos direitos de propriedade para efeitos de reconstrução predial. Promoveu-se o desenvolvimento sustentável do mercado imobiliário. E este ano foi ajustada a taxa da contribuição predial urbana dos prédios arrendados, de modo a aumentar a oferta no mercado de arrendamento de imóveis. Terceiro, implementação da estratégia de desenvolvimento, promover a prosperidade de Macau através da educação e construir Macau através da formação de talentos. A educação é a base para um plano de 100 anos, a educação é fundamental para elevar a qualidade dos cidadãos e aprofundar os seus valores humanísticos e uma garantia importante para o desenvolvimento sustentável de Macau. No âmbito do ensino não superior, para além da otimização do regime de escolaridade gratuita de 15 anos, continuamos a aumentar o financiamento e os subsídios para os diversos níveis de ensino nos termos definidos na política de financiamento educativo. Desde o início do ano, que o quadro curricular e as exigências das competências académicas básicas estão implementadas em todos os níveis de ensino da educação regular em Macau, estando assim consolidadas as bases para o aumento da qualidade do ensino. Desde 2003 que o Governo da RAM participa no Programa Internacional de Avaliação de Alunos, PISA, promovido pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico, e os resultados obtidos têm vindo a melhorar. Dentre os estudantes dos 72 países e economias que participaram no Programa PISA 2015, os de Macau posicionaram-se no terceiro lugar em literacia e matemática, sexto lugar na literacia científica e 12º na literacia em leitura. Macau foi considerado como um dos 5 países, economias, participantes que apresentavam sistemas educativos com níveis de qualidade e equidade educativa mais elevados. Por outro lado, nos últimos anos, estudantes de Macau participantes em competições nacionais e no estrangeiro ganharam vários prémios e obtiveram bons resultados, o que é demonstrativo da elevação do nível da qualidade do ensino. Reforçou-se a generalização do ensino científico no âmbito da educação para promover junto dos estudantes o conceito de inovação. Conclui-se a avaliação especializada do ensino de tecnologias da informação e comunicação, tendo-se impulsionado o desenvolvimento dos respectivos cursos. Foi acelerado o processo legislativo do regime educativo especial, aumentando-se os recursos financeiros e humanos neste âmbito. Empenhámos-nos na criação de uma sociedade dedicada à aprendizagem e concluímos este ano a terceira fase do Programa de Desenvolvimento e Aperfeiçoamento Contínuo. Em 2014 ficou construído um novo campus da Universidade de Macau na ilha de Anqing, o que constitui um novo marco no desenvolvimento do ensino superior de Macau. Reforçou-se o sistema educativo através da conclusão ordenada da revisão dos estatutos das instituições superiores, da concretização do ajustamento da estrutura orgânica e das competências dos serviços de ensino superior. Otimizaram-se os projetos de financiamento do Fundo de Ensino Superior e foram potenciadas as funções do Conselho do Ensino Superior. Reforçou-se o apoio aos docentes e investigadores das instituições superiores no âmbito de desenvolvimento profissional e promoveu-se o desenvolvimento conjunto das áreas de produção, estudo e investigação. Promoveu-se a estratégia de construir Macau através da formação de talentos. Os talentos constituem um importante recurso e uma base essencial
para o desenvolvimento da sociedade, pois a diversificação e a qualificação de talentos contribuem para a concretização da diversificação adequada da economia para o reforço da competitividade profissional. Em 2014 foi também criada a Comissão de Desenvolvimento de Talentos, com vista a uma melhor coordenação no âmbito da formação de talentos. O plano de ação quinquenal do Programa de Formação de Quadros Qualificados a médio e longo prazo em Macau tem vindo a ser concretizado ordenadamente. Empenhámos-nos na criação de base da formação de quadros bilíngues de chinês e português e foram impulsionados financiamentos especiais para a formação de quadros qualificados bilíngues em chinês e português. Deu-se início aos estudos da procura e oferta de motoristas profissionais, da tendência do investimento da população de Macau e das tendências da mobilidade e da competitividade dos recursos humanos, de modo a aprofundar o conhecimento sobre os recursos humanos e as necessidades de talentos em Macau. Quarto, coordenação eficiente dos trabalhos na área da juventude e promoção do valor fundamental do amor à pátria Macau. A juventude não só constitui uma força importante para a construção do nosso lar Macau, como também é participante e testemunha da materialização do sonho chinês da grande revitalização da nação chinesa. O Governo dá a maior atenção às necessidades concretas e ao desenvolvimento da juventude a longo prazo, estando disponível para a ouvir e empenhado na criação de condições vantajosas em prol do seu crescimento, competências e sucesso. A realização da atividade Caminhar Juntos para uma Nova Era, em que pela primeira vez participaram 500 jovens talentosos, divididos em 5 grupos e liderados pelo chefe do Executivo e pelos secretários nas visitas a 5 províncias, designadamente Hebei, Guizhou, Jiangsu, Guangdong e Hunan, visou o aprofundamento do conhecimento dos jovens sobre a história contemporânea da pátria e o estreitamento da proximidade entre os jovens e a pátria. A segunda fase do programa 1000 Talentos arrancou com sucesso. Realizaram-se várias atividades relacionadas com a construção da Grande Bahia, de modo a alargar as possibilidades de desenvolvimento dos jovens e elevar as suas competências gerais, com o programa de visitas de aprendizagem à China interior e com o programa de jovens dedicados ao combate à pobreza, entre outros, visa-se aprofundar o conhecimento dos jovens sobre o desenvolvimento da pátria. Este ano, o Governo realizou cerca de 800 atividades vocacionadas para a juventude, tais como visitas, intercâmbios e entrevistas, incluindo ainda 70 sessões de diálogo entre secretários, diretores e jovens, de modo a construir pontos de comunicação e intercâmbio entre os dirigentes e os jovens. Quinto, reforço da construção de uma cidade saudável. A política de tratamento eficaz, em que se privilegia a prevenção, reforça a reconstrução de uma cidade saudável e eleva o nível de saúde dos residentes. Na premissa da otimização do sistema de serviço de consultas externas de cuidados de saúde primários, reforçou-se o investimento de recursos, a cooperação e a complementaridade com instituições sem fins lucrativos e clínicas privadas, de modo a fornecer um serviço de saúde mais adequado aos residentes. Criou-se a Academia Médica de Macau e foi acelerada a revisão do regime legal de qualificação e inscrição para o exercício da atividade dos profissionais de saúde, no sentido de elevar continuadamente o nível da assistência médica. Foi lançado o programa piloto de prótese dentária para idosos, o que demonstra a atenção crescente dada aos idosos. Reforçou-se a capacidade de resposta a situações de emergência na área da saúde pública, intensificaram-se as medidas e os planos de contingência e a criação de equipas de trabalho, otimizaram-se as notificações dos serviços de saúde e o mecanismo de vigilância de doenças, bem como consolidou-se a capacidade sinergética de resposta a emergências a nível regional. A equipa médica de Macau foi aprovada e recebeu a acreditação como equipa internacional de emergência médica da Organização Mundial de Saúde, nível 1. O início das obras de construção do Complexo de Cuidado de Saúde das Ilhas está previsto para o 4º trimestre deste ano e as obras do Instituto de Enfermagem vão estar concluídas ainda este ano. O Hospital de Reabilitação de Cao já se encontra em funcionamento. Os centros de saúde da Praia do Manduque e de Secpaivan estão a ser construídos de forma ordenada. Temos dado uma resposta ativa à nova procura de serviços médicos transfronteiriços. Construiu-se um posto de saúde na ilha de Anqing para prestar serviço aos residentes de Macau que aí residem. Desde julho, que incentivamos os residentes de Macau, com residência em Anqing e portadores da autorização de residência no interior da China, a participarem no programa de seguro básico de saúde da cidade de Zhuhai. O seguro das crianças, dos estudantes do ensino primário e secundário e dos idosos que satisfaçam os critérios exigidos é totalmente subsidiado. Promoveu-se o desenvolvimento paralelo do desporto para todos e do desporto de alta competição, otimizaram-se e construíram-se instalações desportivas, o Centro de Formação e Estágio dos Atletas entrará brevemente em funcionamento, com vista a proporcionar um espaço de mais qualidade para a prática do desporto. Nos últimos anos, atletas de Macau que participaram em grandes eventos desportivos de nível internacional obtiveram bons resultados em várias modalidades, o que é demonstrativo da contínua elevação do nível do desporto de alta competição. As zonas de lazer têm vindo a ser continuadamente melhoradas através do aumento dos espaços de diversão para crianças e está em curso a construção faseada da zona de lazer da Marginal da Taipa e da ciclovia. Impulsionamento ordenado da construção urbana. Primeiro, construção da cidade segura, aumento da capacidade de resposta.
O Governo tem implementado o conceito de ter por base a população, que assenta nos interesses dos residentes em geral, e tem promovido a criação de uma cidade segura e salvaguardada a segurança nacional e a estabilidade regional. O Governo tem reforçado os regimes e mecanismos e tem desenvolvido o seu sistema legal. Foi criada a Comissão de Defesa da Segurança do Estado. Foi mais uma vez organizada com sucesso em conjunto com o Gabinete de Delegação do Governo Popular Central na RAEM, a Exposição de Educação sobre a Segurança Nacional, destinada a dar a conhecer aos residentes os trabalhos relativos à edificação do Estado de Direito e os resultados dos trabalhos no âmbito da proteção da Segurança Nacional realizados pela Pátria e por Macau. Para aumentar a eficiência e a capacidade de execução da lei, continuamos a promover o reforço policial com recurso à tecnologia, a cooperação entre a polícia e a população para a construção de uma comunidade segura. Intensificou-se o combate à criminalidade através da prevenção da prática de diversos crimes e, de uma forma geral, a segurança e a estabilidade estão asseguradas. A lei da cibersegurança foi publicada em junho e a proposta de lei de bases da proteção civil já foi aprovada na Generalidade por esta Assembleia. Empenhámos-nos em elevar o nível de prevenção e redução de desastres. Os trabalhos de revisão dos planos de emergência de serviço encontram-se já concluídos e as funções dos subsistemas da plataforma de comando para a resposta de emergência estão a ser continuadamente otimizadas. Atualmente existem em Macau 17 centros de abrigo, 4 locais de concentração e locais para evacuação de emergência, aperfeiçoando-se assim cada vez mais um mecanismo de emergência e proteção. Com vista à melhoria da situação de inundações nas zonas baixas do Porto Interior, já teve início a obra de colocação de box culvert da estação elevatória de águas pluviais do Porto Interior e já está concluída a instalação de válvulas na parede da barragem. As obras da barragem do Porto Interior estão a ser iniciadas de forma ordenada e a primeira fase da avaliação ambiental do estudo da viabilidade do planeamento geral já foi divulgada. Para garantir a segurança no fornecimento de eletricidade e água, o Governo empenhou-se na construção da terceira interligação de transmissão elétrica Guangdong-Macau e já estão instalados mais de 60% dos cabos elétricos. Otimizaram-se as subestações de abastecimento de energia, as instalações de fornecimento de energia das zonas baixas. A quarta conduta do abastecimento de água de Zhuhai a Macau entrou em funcionamento. Acelerou-se a construção da estação de tratamento de águas de Sekpai-Van e também já se iniciaram as obras de ampliação da barragem de Cao. O Plano Nacional de Prevenção e Redução de Desastres em Macau, 2019-2028, já publicado, está a ser implementado, tendo sido definidos 37 indicadores prospectivos e compulsórios, de modo a elevar o sistema de gestão e a capacidade geral de resposta a situações de emergência e a garantir com eficácia a proteção dos bens e da vida dos residentes. Segundo, promoção da inovação tecnológica e desenvolvimento de Macau. E dizia, desenvolvimento de Macau através da tecnologia. Sob o conceito de desenvolver Macau através da tecnologia, mediante a determinação de linhas orientadoras do caminho e das áreas prioritárias de desenvolvimento tecnológico, acelerou-se a promoção da diversificação adequada da economia, tendo por base como orientação a inovação tecnológica, de modo a integrar Macau no desenvolvimento nacional. Nos termos das linhas gerais do planeamento pós-desenvolvimento da Grande Baía, temos vindo a ultimar os preparativos da estratégia delineada de construção do Centro Internacional de Inovação Tecnológica e do Corredor de Inovação Tecnológica Cantão-Shenzhen, Hong Kong-Macau. Em articulação com a Estratégia Nacional de Inovação Tecnológica, foi criado no âmbito da Comissão de Trabalho para a Construção da Grande Baía o Corpo Especializado para o Desenvolvimento da Inovação, da Tecnologia e da Cidade Inteligente, que organiza e coordena os trabalhos no âmbito da inovação tecnológica e cidade inteligente. Com o apoio do Ministério da Ciência e Tecnologia do país, foi elaborado o relatório de estudo estratégico sobre o desenvolvimento da inovação tecnológica de Macau, tendo sido definidas as linhas orientadoras do desenvolvimento da inovação e tecnologia de Macau. Em conjunto com a Administração Espacial Nacional, o projeto de lançamento do primeiro satélite científico de Macau já arrancou, introduzindo deste modo um modelo inovador de cooperação na área da investigação científica entre a RAEM e o interior da China e a nível internacional. Neste âmbito, otimizou-se e aumentou-se o apoio financeiro e elevou-se não só o apoio aos 4 laboratórios de referência do Estado, como a capacidade educativa e de investigação científica de outras instituições académicas. O Centro de Computação em Nuvem do Governo entrou oficialmente em funcionamento, proporcionando uma base sólida para o desenvolvimento de uma cidade inteligente mais segura e estável. A primeira fase de instalação de postos inteligentes está concluída, estão a ser realizados os respectivos testes, promoveu-se o trabalho legislativo do regime de convergência de redes e serviços de telecomunicações e deu-se início aos preparativos do estabelecimento da rede 5G. Foi dado um grande impulso ao pagamento móvel e nos primeiros 3 trimestres do corrente ano registrou-se um aumento significativo das transações, cerca de 6,4 vezes superior ao registrado no ano passado. No âmbito da implementação do governo inteligente, foi lançada a conta única de acesso comum aos serviços públicos da AIM e a respectiva aplicação para telemóvel, dando-se assim continuidade à otimização e digitalização dos procedimentos de prestação de serviços públicos.
desenvolvimento do turismo inteligente foi otimizado, recorrendo a várias tecnologias destinadas a aumentar a precisão das estatísticas e das previsões imediatas sobre o fluxo de pessoas, com vista a elevar a eficácia da gestão turística. Foram proporcionados mais serviços de saúde inteligente e encontra-se em desenvolvimento o sistema para a segunda fase do programa IHR. Impulsionou-se o trânsito inteligente, com recurso a tecnologias avançadas de software e hardware que permitem elevar a sua eficiência. Reforçaram-se as ações de coordenação e colaboração para o desenvolvimento de uma cidade inteligente com técnicas integradas de computação em nuvem, megadados, inteligência artificial e internet das coisas. Terceiro, gestão integrada do trânsito e construção de uma cidade com condições ideais de circulação. Tendo em conta a importância da necessidade de atenuação dos problemas causados pelo trânsito, adotaram-se métodos diversificados que permitem criar um ambiente de mobilidade conveniente, ecológico e de alta eficiência. Reforçou-se a regulamentação e a gestão das companhias de autocarros, sendo as carreiras de autocarros e a distribuição das paragens de autocarros sido melhoradas, e otimizou-se o sistema de informação e localização dos autocarros. O regime jurídico do transporte de passageiros em automóveis ligeiros de aluguer foi revisto e entrou em vigor em junho, registando já resultados notáveis com uma diminuição significativa do número de infrações por parte dos taxistas. Aumentou-se o número de táxis, tendo previsto que até finais do ano corrente se chega aos 1.800, o que representa um aumento de 84% em comparação com os 980 existentes em 2010. Com a elaboração da Lei do Sistema de Transporte de Metro Ligeiro e a constituição da Sociedade de Metro Ligeiro de Macau S.A., estão criadas as condições para o funcionamento e desenvolvimento do sistema de transporte do metro ligeiro. A linha da TAP entrará brevemente em funcionamento e as obras de construção da Estação da Barra estão a ser aceleradas em articulação com as linhas da TAP e da Península de Macau e o respectivo Centro Modal de Transportes. O ambiente pedonal tem vindo a ser continuamente otimizado e o troço de passagem aérea junto do estádio da TAP entrará em funcionamento simultâneo com o metro ligeiro. Impulsionaram-se também os trabalhos de concessão e construção de vários sistemas pedonais. Foi implementado o Plano Geral de Desenvolvimento do Aeroporto Internacional de Macau, que visa o aceleramento da ampliação do aeroporto. Criou-se uma nova ligação de transporte transfronteiriço de passageiros entre Taipa e Human. Aperfeiçoamento das medidas de proteção ambiental e promoção do desenvolvimento ecológico. Aprofundou-se o ensino sobre a ecologia, promoveu-se o modelo de vida ecológico e reforçou-se a sensibilização ambiental junto dos residentes, com vista a concretizar o desenvolvimento harmonioso entre o homem e a natureza, no âmbito da implementação do planeamento da Proteção Ambiental de Macau 2010-2020, foram definidas estratégias de controle das fontes de poluição sonora, promovido o uso de gás natural e de veículos elétricos amigos do ambiente, no sentido de controlar com eficácia a intensidade das emissões de dióxido de carbono e ainda de garantir que os indicadores de PM2,5 de Macau estejam em conformidade com os parâmetros definidos pela OMS. Aumentou-se a plantação de árvores para fins de arborização urbana, criaram-se mais espaços verdes e de lazer, reforçou-se a proteção das zonas úmidas do Mangal e alargaram os espaços arborizados com árvores do Mangal ao longo do litoral. Reforçou-se a promoção da redução de resíduos a partir da fonte. Tendo em conta o impacto negativo do uso de sacos de plástico no ambiente, a lei sobre as restrições ao fornecimento destes sacos entrará brevemente em vigor. Iniciaram-se os preparativos da construção das instalações de tratamento centralizado aos resíduos alimentares, impulsionados os trabalhos de ampliação da central de incineração de resíduos sólidos e iniciadas as obras de otimização da ETAR da Península de Macau. A título experimental, teve início o envio de veículos abatidos de Macau para o interior da China para tratamento. Desenvolvimento multicultural e promoção da harmonia entre as comunidades. Empenhámos-nos na valorização das vantagens culturais específicas de Macau, na divulgação da cultura tradicional chinesa de excelência e na criação de uma base de intercâmbio e cooperação caracterizada pela predominância da cultura chinesa e pela coexistência de culturas. Continua-se a aprofundar a sensibilização para a importância da herança cultural, melhorou-se continuadamente a localização das instalações culturais e turísticas e a Biblioteca de Sekpaivan, a Casa Memorial de Xianqinghai, entre outras, entraram em funcionamento. Considerando as exigências culturais da população, temos vindo a integrar atividades culturais da vida cotidiana. Realizaram-se eventos culturais como a Arte de Macau, com o objetivo de demonstrar as características culturais específicas de Macau. Empenhámos-nos na salvaguarda da convivência harmoniosa entre as comunidades, com pleno aproveitamento do dinamismo dos maquenses e dos portugueses residentes em Macau, consolidando e salientando o papel de Macau como ponte e elo de ligação cultural entre a China e os países de língua portuguesa. Realizou-se este ano com sucesso o segundo encontro em Macau, Festival de Artes e Cultura entre a China e os países de língua portuguesa, que promove o entendimento entre estes povos situados ao longo do percurso de uma faixa, uma rota. Impulso ao desenvolvimento estável da economia.
tendo como objetivo principal o desenvolvimento económico e a melhoria das condições de vida da população e de acordo com a orientação de elevar a qualidade do próprio desenvolvimento e de reforçar a cooperação regional, o governo tem se empenhado na manutenção do desenvolvimento económico sustentável, da harmonia e da estabilidade social de Macau. Primeiro, manutenção do desenvolvimento saudável do setor predominante. Persistindo nos princípios de dimensão adequada, regulamentação, gestão e crescimento saudável, temos ainda a promover o desenvolvimento ordenado da indústria do jogo. Foram prorrogados por mais 2 anos os prazos de 2 contratos de concessão e subconcessão da exploração do jogo, com vista a uniformizar a data do termo do prazo das concessões até ao ano 2022, criando deste modo condições para o sucesso dos trabalhos da próxima fase. O sistema jurídico foi aperfeiçoado, tendo o número de mesas de jogo sido rigorosamente controlado e foi reforçada a fiscalização das operadoras e dos promotores de jogo. As operadoras de jogo têm vindo a ser incentivadas a explorar mais elementos para além do jogo, no sentido de promover o desenvolvimento de conjunto de elementos do jogo e não relacionados com o jogo. Promoveu-se o jogo responsável e regulamentou-se o cumprimento das responsabilidades sociais por parte das operadoras. Promoveu-se um modelo de desenvolvimento turístico, tem o turismo de lazer como eixo principal de desenvolvimento, com pleno aproveitamento dos resorts integrados, entretenimento e festivais de nível internacional. E aprofundou-se o desenvolvimento de Macau enquanto cidade criativa de gastronomia. Empenhámo-nos na divulgação da riqueza histórico-cultural de Macau, dando a conhecer o conteúdo cultural e turístico específico de Macau e orientando os turistas para uma visita turística aprofundada. Empenhámo-nos também na exploração de novas rotas marítimas, com o pleno aproveitamento das instalações do terminal marítimo, lançando rotas como o passeio marítimo em Macau. Fomento do crescimento de indústrias diversificadas. Continuamos empenhados no fomento do crescimento dos setores das convenções e exposições, indústrias culturais e criativas, medicina tradicional chinesa e setor financeiro com características próprias de Macau, através de políticas de apoio e investimento de recursos. Foram aperfeiçoadas as políticas e medidas de apoio ao setor das convenções e exposições e definida a orientação de desenvolvimento com prioridade dada às convenções. Deu-se continuidade à organização de várias convenções grandes e exposições, com a introdução de maiores projetos de qualidade para Macau, tem sido também organizada a participação em convenções e exposições internacionais e regionais, com vista ao desenvolvimento qualitativo deste setor. Deu-se forte impulso ao desenvolvimento do Parque Científico e Industrial de Medicina Tradicional Chinesa para a cooperação entre Guangdong e Macau. A plataforma para a integração entre a produção, educação e investigação já está em pleno funcionamento e o modelo de divulgação internacional, a introdução de medicamentos através de tratamentos médicos, em que Macau assume o papel de plataforma, está a ser divulgado com resultados notáveis. Foi criada à base de incubação, com funções de investigação das empresas sede e comércio, contando com o registro total de 159 empresas e com a celebração de contratos para a instalação de 76, das quais 39 são de Macau, criadas através da incubação por este pelo referido parque. Por outro lado, o parque foi selecionado como unidade prioritária da incubadora estatal. Quanto ao projeto exemplar no âmbito da indústria da saúde, que é um dos suportes da tecnologia para a produção, educação, investigação e da transformação e aplicação de produtos, a construção e os trabalhos preparatórios para a entrada em funcionamento estão a decorrer a bom ritmo e, em finais deste ano, entrar-se-á na fase de conclusão e vistoria. Deu-se continuidade ao desenvolvimento das indústrias culturais e criativas, tendo sido criado em 2013 o Fundo das Indústrias Culturais e lançado no ano passado o Programa Específico de Apoio Financeiro para a Criatividade Cultural nos Bairros Comunitários, que visa associar a criatividade cultural ao desenvolvimento dos bairros comunitários. Proporcionar-se às empresas culturais e criativas mais espaços de trabalho, formação empresarial, apoio na participação de exposições e bolsas de contacto em todos os serviços de apoio, de modo a promover o desenvolvimento do setor. Quanto à promoção do crescimento do sistema financeiro com características próprias, promoveu-se a instalação em Macau de grandes empresas de locação financeira e a construção do Centro de Compensação em renminbi para os países de língua portuguesa, de modo a prestar serviços financeiros às empresas e incentivar projetos nas áreas do comércio e investimento dos países de língua portuguesa e dos países e regiões abrangidos pela iniciativa Uma Faixa, Uma Rota. Foram emitidos pela primeira vez títulos de dívidas do Estado em Macau, otimizou-se a articulação entre as infraestruturas financeiras da Grande Bahia e promoveu-se a construção da plataforma de prestação de serviços financeiros entre a China e os países de língua portuguesa. Auxílio ao desenvolvimento das PME. As PME representam mais de 90% do total das empresas de Macau. O Governo tem dado a maior atenção ao desenvolvimento sustentável destas empresas, mantendo-se firme no princípio da conjugação da prestação de apoio e da formação, melhorando continuadamente as várias medidas de apoio financeiro e administrativo, com vista a apoiar a inovação e o desenvolvimento destas empresas. Continuamos a promover a melhoria do ambiente da comunidade empresarial
e a otimização do regime da concessão de licenças em vigor. Foram promovidas a aplicação das tecnologias de informação para as PME, a intensificação da cooperação com o setor empresarial do comércio eletrónico do interior da China e a exploração do mercado desta área nos países de língua portuguesa. Deu-se continuidade ao impulsionamento do plano de apoio à remodelação das marcas das lojas antigas típicas de Macau, com o objetivo de elevar a sua competitividade. Foram lançados pela primeira vez o seguro de bens patrimoniais contra grandes desastres para as PME e o plano de apoio financeiro a conceder no âmbito do seguro de bens patrimoniais contra grandes desastres para as PME e o regime de seguro de créditos para a importação, exportação e trânsito de mercadorias. Fornecendo às PME mais coberturas de seguro, foi acelerado o tratamento dos pedidos de contratação de trabalhadores não residentes apresentados pelas PME para aliviar a pressão da escassez de recursos humanos. Foi promovida a nova fase de captação de investimento para o Parque Industrial Guangdong Hong Kong em Yanqing, com vista a proporcionar o maior desenvolvimento às empresas de Macau. Garantia dos direitos legítimos e interesses dos trabalhadores residentes. Um dos pontos focais da ação governativa é a garantia da prioridade dos trabalhadores locais no acesso ao emprego, que assenta na defesa do princípio de que a contratação de não residentes apenas visa colmatar a insuficiência de locais. Assim, durante o terceiro e quarto governos, cumprimos a promessa de não importação de corrupiês. Foi impulsionado o avanço do processo ativo de alteração da Lei das Relações de Trabalho e foram apresentadas sugestões para a criação da licença de paternidade remunerada, atualização da licença de maternidade remunerada e introdução de meios de tratamento quando os dias de descanso semanal coincidem com feriados. Foi aprovada na Generalidade pela Assembleia a proposta de lei do salário mínimo para os trabalhadores. Reforçámos a formação profissional diversificada e específica e a colocação profissional e tendo em consideração o rácio entre a oferta e a procura de emprego, aumentámos a empregabilidade e a competitividade dos residentes, reforçámos os mecanismos de gestão dos trabalhadores não residentes, demos continuidade à fiscalização da contratação de trabalhadores, aumentámos a transparência do processo de autorização de importação e empenhámos-nos no combate às atividades de trabalho ilegal. Aprofundamento contínuo da cooperação regional, com base no princípio de atender às necessidades do país e potencializar as vantagens de Macau, foi desenvolvida uma nova cooperação regional que potencia o aproveitamento das políticas preferenciais concedidas pelo Estado para alcançar a complementaridade mútua de vantagens e aumentar a competitividade geral da cidade. Para uma melhor articulação com as linhas gerais do planeamento para o desenvolvimento da Grande Baía, o Governo da RAEM elaborou um anexo ao primeiro Plano Quinquenal de Desenvolvimento da RAEM, que integra a construção da Grande Baía no Plano Quinquenal de Desenvolvimento, com o objetivo de implementar a articulação com o Plano Geral do Estado e delinear em pormenor os respectivos trabalhos nas ações governativas do corrente ano. O Fórum Internacional da Missão Cultural da Grande Baía foi realizado com sucesso. Além disso, os governos de Guangdong, Hong Kong e da RAEM organizaram conjunto e sucessivamente em Macau, em Hong Kong e no Japão a sessão de divulgação sobre as linhas gerais do planeamento para o desenvolvimento da Grande Baía e a ação de promoção da Grande Baía. Foi implementada de forma ordenada uma série de projetos de cooperação Guangdong-Macau, de acordo com a organização das principais ações anuais constantes do Acordo 4 de Cooperação Guangdong-Macau. Foi reforçada a cooperação nas áreas da construção de infraestruturas transfronteiriças e de facilidades alfandegárias, a promoção da cooperação na indústria de serviços modernos, cooperação para a construção de um ciclo de excelente qualidade de vida e a promoção do intercâmbio no âmbito da educação e juventude. Apontam quando João e Macau entrou em funcionamento, as obras de construção do novo acesso a Guangdong-Macau estão a ser aceleradas e iniciou-se o exercício de jurisdição sobre o posto fronteiriço de Nanqing, posto de Macau e adjacências. Foi promovida a construção em Nanqing da Zona de Cooperação Especial Guangdong-Macau e vai continuar a promover-se a cooperação com Shenzhen, Cantão, Zhongshan e Jiangmen. Foi intensificada a promoção da cooperação com as zonas de Beijing, de Tianjin, da província de Hebei, da região económica do rio Yangtze e das regiões do Pan-Delta do Rio das Pérolas, tendo sido criado um mecanismo de cooperação com Xangai. Foi impulsionado de forma ordenada o avanço dos trabalhos de planeamento do Parque de Cooperação de Jiangsu-Macau. Foi promovida a cooperação com as províncias irmãs do Pan-Delta do Rio das Pérolas e das regiões da União Europeia, designadamente nos domínios da proteção ambiental e das indústrias de infraestruturas. Apoiámos a província de Guizhou na luta contra a pobreza. Iniciou-se a cooperação com a província de Jilin, que visa o desenvolvimento da indústria da medicina tradicional chinesa. Foi intensificado o intercâmbio e a cooperação com Hong Kong, através do mecanismo de cooperação Hong Kong-Macau, e potenciou-se o papel da delegação económica e cultural de Macau em Taiwan. No âmbito da participação e apoio à construção de uma faixa ou uma rota, foram desenvolvidos plenamente as vantagens específicas de Macau e reforçado o planeamento e a coordenação e articulação com a construção da Grande Baía. Participámos na segunda edição do Fórum para a Cooperação Internacional Uma Faixa ou uma Rota, do Estado, e na segunda edição da Exposição de Importação Internacional realizada em Xangai. E aprofundámos os trabalhos para a germinação de cidades com os países localizados ao longo do percurso Uma Faixa ou uma Rota. A cimeira sobre a construção da plataforma de serviços para
Cooperação Comercial entre a China e os países de língua portuguesa, apoiada pelas empresas estatais chinesas 2019, foi realizada com sucesso. O complexo de plataforma de serviços para a cooperação comercial entre a China e os países de língua portuguesa vai entrar em funcionamento ainda este ano, contribuindo para uma nova dinâmica na construção dessa plataforma. Reforço da capacidade da administração pública. O processo de desenvolvimento da nova era e expectativas da população exigem do Governo uma elevação da capacidade e no nível das ações de governação. Por essa razão, e para fazer face aos problemas encontrados no funcionamento da administração, foi adotado um conjunto de medidas reformistas para reforçar a eficácia do funcionamento administrativo. Em 2010, foi criado o Gabinete do Porta-Voz do Governo e um mecanismo do Porta-Voz para a comunicação social, o que contribui eficazmente para a transparência da governação. Em 2011 foram publicadas as normas para a consulta de políticas públicas, que vieram melhorar a auscultação das opiniões dos cidadãos e que permitem uma maior eficácia das consultas. A partir de 2015, iniciou-se o processo de reorganização da estrutura orgânica do Governo e, através da criação, reestruturação ou extinção de serviço, otimizou-se a estrutura orgânica e o sistema dos organismos consultivos. O regime da função pública tem vindo a ser aperfeiçoado e a formação dos trabalhadores a ser reforçada, com vista a melhorar a capacidade de governação e o nível da prestação de serviços. As medidas de apoio aos trabalhadores, designadamente ao nível dos cuidados, regalias e aconselhamento psicológico, têm vindo a ser continuamente aperfeiçoados. Foi criado o Centro de Atividades para os Trabalhadores de Serviços Públicos, aumentando o espaço para as atividades de lazer e de aprendizagem pós-laboral destes trabalhadores. Este ano foram criados o Instituto para os Assuntos Municipais, tendo sido ampliada a cobertura da rede de serviços comunitários e o novo Centro de Serviços da RAEM das Ilhas e foi implementado de forma generalizada um modelo de balcão único. Empenhámos no cumprimento da Constituição da Pátria e da Lei Básica da RAEM. Com a entrada em vigor do Regulamento Administrativo relativo à utilização das bandeiras e emblemas nacionais e regionais e à execução instrumental e vocal do hino nacional, a dignidade do país ficou eficazmente salvaguardada. Foram forçados os trabalhos de construção do sistema jurídico de Macau, foi criado e aperfeiçoado um mecanismo de coordenação da produção legislativa, com vista a acelerar o processo legislativo em áreas específicas, dando prioridade à área relacionada com a vida da população. Com o apoio dos poderes delegados pelo Governo Popular Central, o Governo promoveu a cooperação no âmbito do direito internacional e desenvolveu várias ações de negociação sobre acordos de auxílio judiciário internacional, tendo sido assinados os acordos relativos à entrega de infratores em fuga com Portugal e com a Coreia, um mecanismo de intercâmbio em matéria jurídica e cooperação judiciária entre Macau e Guangdong e Hong Kong foi aperfeiçoado com vista a estabelecer uma base jurídica para uma cooperação integral na Grande Baía. Promoveu-se a cooperação entre as instituições de arbitragem de Guangdong, Hong Kong e Macau e apostou-se na formação de árbitros locais. Foi prestado um grande apoio na dotação de instalações e equipamentos de software e hardware destinados aos órgãos judiciais, tendo sido otimizado um mecanismo de formação dos oficiais de justiça e organizadas ações de formação contínua para os magistrados, de acordo com o plano definido. O CCAC continua a pautar o seu trabalho para a defesa da legalidade e, adotado o princípio da igual valorização do combate e da prevenção da corrupção, lutou com toda a firmeza contra a corrupção dos serviços públicos e das entidades privadas, dando prioridade à fiscalização do funcionamento dos serviços públicos. O desenvolvimento, o intercâmbio e a cooperação internacional e regional foram intensificadas e organizaram-se ações de sensibilização sobre a integridade que contaram com a de sinergia de todas as partes envolvidas com vista à construção de uma sociedade íntegra. O Comissariado de Auditoria procedeu à auditoria de desempenho dos serviços públicos na execução das políticas definidas, apelando ao sentido de seriedade dos serviços públicos. Para melhorar a qualidade geral da equipa da auditoria, foi intensificado o intercâmbio profissional. Lançou-se o programa informático para verificação de dados eletrónicos para o uso dos serviços públicos e intensificou-se a divulgação do conceito da boa aplicação dos recursos públicos. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, permitam-me em seguida fazer uma breve apresentação do Programa Orçamental para o ano financeiro 2020. Nas conversações mantidas com o chefe do Executivo do 5º Governo, o Sr. Oya Tseng, chegamos a um consenso relativamente ao Programa Orçamental para o ano 2020. Consideramos que, não obstante competir ao próximo Governo a elaboração do relatório das LAG para o ano financeiro 2020, caberia ao atual elaborar o Programa Orçamental para o próximo ano financeiro, em conformidade com as disposições da Lei Básica de Macau e da Lei do Enquadramento Orçamental, de forma a garantir a estabilidade e o desenvolvimento da RAEM e a manter o normal funcionamento dos serviços públicos. Permitam-me, assim, apresentar hoje o Programa Orçamental para o próximo ano financeiro, que inclui designadamente as despesas administrativas necessárias ao normal funcionamento dos serviços públicos, o pagamento das despesas que o Governo assumiu para o próximo ano, a dotação financeira para as obras a realizar no primeiro trimestre do próximo ano e que contempla também a manutenção das medidas de redução e isenção de impostos e de despesas que têm vindo a ser adotadas nos últimos anos. Serão mantidas as despesas de redução e isenção fiscal favoráveis aos residentes, adotadas em 2019, nomeadamente
a diminuição de 30% do imposto profissional dos residentes, sendo o valor de isenção de imposto de 144 mil patacas e o valor dos rendimentos isentos de imposto profissional dos idosos ou portadores de deficiência é de 198 mil patacas. Vamos efetuar a devolução de 60% do imposto profissional pago referente a 2019, sendo 14 mil patacas o limite máximo da devolução, que terá lugar em 2021. A isenção de pagamento da contribuição industrial, da taxa de licença de exploração de vendilhões, da renda das bancas dos mercados, da taxa de inspeção sanitária dos produtos frescos e animais vivos, imposto de selo sobre as apólices de seguro, incluindo o seguro de vida, e imposto de selo sobre as operações bancárias, isenção da taxa de licenciamento para a fixação de material de propaganda das unidades comerciais, exceto a publicidade ao tabaco, isenção do imposto de turismo dos estabelecimentos de restauração, redução da contribuição predial urbana até 3.500 patacas para os residentes de Macau, redução de 8% da taxa de contribuição predial urbana dos prédios arrendados, manutenção do valor da matéria coletável a beneficiar da isenção de imposto complementar de rendimentos em 600 mil patacas, uma dedução adicional para as despesas de investigação, a isenção de imposto sobre os rendimentos obtidos nos países de língua portuguesa, a isenção do pagamento de imposto de selo sobre os bilhetes de entrada e de assistência pessoal a espetáculos, exposições e diversões, isenção de imposto de selo sobre leilões, para os residentes permanentes de Macau que não possuem imóveis e venham adquirir o primeiro imóvel para a habitação. Os primeiros 3 milhões de patacas do valor do imóvel estão isentos do pagamento de imposto de selo sobre a transmissão do imóvel, aplicável apenas a ações habitacionais. Vai-se manter a isenção do imposto complementar de rendimentos sobre o rendimento proveniente de investimento em obrigações de autoridades do interior da China e de empresas estatais comercializadas em Macau, bem como a isenção do imposto de selo sobre a emissão e aquisição dessas obrigações. Com a manutenção destas medidas de isenção e redução de taxas e impostos, o Governo deixa de arrecadar receitas fiscais no valor aproximado de 3,42 mil milhões de patacas. Vamos continuar a atribuir benefícios nas tarifas de autocarro, destinados aos idosos, estudantes e à população em geral, bem como a subvenção do pagamento das tarifas de energia elétrica às unidades habitacionais. Mantêm-se as medidas de apoio existentes destinadas aos grupos mais vulneráveis. Vamos continuar a atribuir benefícios às famílias arrendatárias de habitações sociais e o abono de residência aos agregados familiares em lista de espera de habitação social que preencham os requisitos necessários. Mantém-se igualmente a atribuição dos vales de saúde. Vamos continuar a ativar as contas individuais de previdência aos residentes de Macau que satisfaçam os requisitos com uma verba da ativação de 10 mil patacas, injetada pelo Governo na conta individual, e propomos continuar a injetar na conta individual de cada residente uma verba adicional de 7 mil patacas, proveniente do saldo orçamental. Pretendemos manter no próximo ano o plano de comparticipação pecuniária com o montante de 10 mil patacas para cada residente permanente e 6 mil para cada residente não permanente, já cabimentados na dotação orçamental. Ouvida a Comissão de Avaliação das remunerações dos trabalhadores da função pública, propomos que, a partir de janeiro do próximo ano, o valor do índice salarial dos trabalhadores dos serviços públicos seja atualizado para 91 patacas, cuja proposta será submetida à Assembleia Legislativa para apreciação. O Secretário para a Economia e Finanças irá, em nome do Governo da RAEM, apresentar detalhadamente a proposta de lei do Orçamento de 2020 na Assembleia Legislativa. Senhor Presidente, senhores deputados, decorridos 20 anos de governação da AEM, sinto-me profundamente honrado pela confiança que o Governo Central em mim depositou ao conferir-me tão sagrada e nobre missão. Durante 10 anos desempenhei funções como Secretário para os Assuntos Sociais e Cultura e 10 anos depois tomei posse como chefe do Executivo. Ao longo destes 20 anos foi com dedicação que eu e as minhas equipas do Governo servimos a população, sempre com o apoio dos diversos setores da sociedade de Macau, o que me deixa profundamente grato. Os primeiros 10 anos da minha experiência governativa constituíram uma base importante para concretizar durante os últimos 10 anos os conceitos da transmissão e da inovação, da construção e da partilha conjunta e do desenvolvimento equilibrado. Há sempre uma continuidade nas ações governativas e o balanço das ações governativas deste ano reflete a experiência adquirida. Apesar das ações governativas nem sempre irem ao encontro das expectativas de todos, o Governo da RAEM tem trabalhado sempre com sinceridade e ao serviço da população, suprindo com empenho as insuficiências, identificando e corrigindo com seriedade os erros detectados. Nos últimos 10 anos, a herança do passado permitiu-nos desenvolver o futuro. Mantivemos-nos fiéis à nossa aspiração inicial de avançar com passo firme, ultrapassámos desafios, ganhámos e acumulámos experiência e colhemos os frutos. Contribuímos empenhadamente para a promoção dos princípios Um País, Dois Sistemas, Macau governado pelos seus agentes com alto grau de autonomia, para a salvaguarda da soberania, da segurança, dos interesses, do desenvolvimento do país e para a promoção da prosperidade e da estabilidade a longo prazo de Macau. Sempre defendemos um país com firmeza,
Cumprimos estritamente a Constituição e a Lei Básica de Macau na execução das nossas ações. Defendemos a articulação da plena soberania do Governo Central com alto grau de autonomia da RAEM, assim como defendemos com firmeza um país e aproveitamos as vantagens dos dois sistemas, trilhando um caminho com características próprias de Macau, o que nos permite pôr em prática o princípio um país, dois sistemas. A experiência bem-sucedida de Macau evidencia a grande vitalidade do princípio um país, dois sistemas, provando plenamente que este é o caminho viável que nos levará longe. Após o retorno de Macau à pátria, o reconhecimento dos residentes pelo país e o sentimento de amor à pátria em Macau tem vindo a aumentar cada vez mais e sem precedentes. E este sentimento pessoal de cada residente de Macau transformou-se num valor nuclear da sociedade, símbolo do retorno dos corações de Macau e condição essencial da harmonia e estabilidade sociais. Envidamos todos os esforços para promover a tradição do amor à pátria em Macau e para assegurar a transmissão de geração em geração da chama deste amor à pátria e a Macau. Estamos preparados para enfrentar eventuais crises, mesmo em tempos de prosperidade. Assumimos a segurança de Macau e do país como um todo, encaramos o desenvolvimento como fim, a estabilidade como pressuposto, a segurança como alicerce e a vida da população como a raiz. Vamos reforçar o planeamento geral e a coordenação das ações desenvolvidas por Macau na defesa da segurança nacional para garantir a estabilidade do desenvolvimento geral da sociedade. Estabilidade social e desenvolvimento planeado perante desafios e provações e porque os residentes de Macau estão acima de tudo. Defendemos o conceito de ter por base a população e a nossa primeira preocupação é a garantia da sua segurança. Depois de Macau ter sido assolada por o super tufão, pedimos apoio ao Governo Central e para ultrapassar as dificuldades, os governos residentes trabalharam em conjunto, tendo sido criado um mecanismo de prevenção e combate a desastres. Face aos sérios desafios decorrentes, quer da crise financeira internacional, quer da desaceleração do crescimento real da economia local durante 8 trimestres consecutivos, adotámos todas as medidas que permitissem garantir a estabilidade do emprego e a tranquilidade dos residentes. Mantivemos a estabilidade da economia e persistimos no reforço das políticas de redistribuição financeira, implementando medidas de apoio de curto prazo, de modo a evitar que a vida da população fosse afetada pela contração da economia ou pela ocorrência de qualquer imprevisto. Com o grande apoio do Governo Central e o esforço conjunto dos residentes, Macau conseguiu ultrapassar com sucesso as dificuldades económicas com que se deparou e reforçou a sua capacidade de combater o impacto dos riscos, mantendo um desenvolvimento estável numa conjuntura mundial marcada por grandes mudanças. Em 2018, o PIB local era de 424,9 mil milhões de patacas, o que representa um aumento real de 63% comparativamente com o PIB de 260,2 mil milhões em 2009. Tirando partido das condições favoráveis decorrentes da estabilidade social e desenvolvimento económico, elaborámos e implementámos o primeiro plano quinquenal da RAEM, que tem como conceito o desenvolvimento inovador, equilibrado, articulado e conjuntamente partilhado, e no qual são definidas 8 estratégias de desenvolvimento para a construção de uma cidade com condições ideais de vida, de trabalho, de mobilidade, de viagem e de lazer, o que constituiu uma grande inovação no âmbito das ações governativas e obteve o reconhecimento geral e o reconhecimento pleno do Governo Central. A avaliação intercalada do plano quinquenal revelou que de 2016 até 2018, a taxa de conclusão média anual foi de cerca de 90%, tendo sido alcançados os resultados previstos para cada uma das fases. Do nada à construção, criamos o regime de reserva financeira de Macau, garantia estável de recursos para a concretização prioritária dos projetos relacionados com a vida da população. Até setembro de 2019, o valor da reserva financeira era de 627,3 mil milhões de patacas, o que significa um aumento de 5,28 vezes em relação ao valor inicialmente previsto para 2012, ano da criação da reserva, com 99,86 mil milhões de patacas. A reserva cambial acumulada atingiu 171,02 mil milhões, traduzindo um aumento de 29% em comparação com os de 132,5 mil milhões de patacas de 2012, cumprindo o princípio da manutenção das despesas dentro dos limites das receitas, consagrado expressamente na Lei Básica. O Governo tem vindo a gerir de forma sistemática e responsável da reserva financeira acumulada ao longo dos anos, o que permite um aperfeiçoamento contínuo dos serviços prestados à sociedade e à população, com base nos mecanismos eficientes de longo prazo da construção do sistema de segurança social, habitação, cuidados de saúde, educação, formação de quadros qualificados, prevenção e redução de desastres e atendendo ao grau de desenvolvimento estratégico, à tendência geral e à conjuntura e com uma visão pragmática, os mecanismos permanentes e eficazes dos 6 grandes domínios relacionados com a vida da população passaram a fazer parte da macroestratégia.
As despesas financeiras do governo em 2018 na área da segurança social foram de 18,05 mil milhões de patacas, traduzindo um aumento de 2,1 vezes em comparação com o valor de 5,78 mil milhões de patacas em 2009. As despesas financeiras em 2018 na área da educação foram de 11,63 mil milhões, um aumento de 1,7 vezes em comparação com os 4,37 mil milhões em 2009. Aumentámos e enriquecemos a reserva de terrenos. O aumento de terrenos e a ampliação de espaços para o desenvolvimento da RAM resultam sobretudo da atenção e do apoio do país e do facto de nos últimos anos o governo ter ultrapassado inúmeras dificuldades na recuperação de terrenos. Por ocasião do 10º aniversário do retorno de Macau à pátria, o Governo Central aprovou oficialmente os novos aterros da RAM, os atuais 5 novos aterros, com uma área de 3,5 km². Em 2014, o presidente Xi Jinping, durante a sua participação na cerimónia comemorativa do 15º aniversário do retorno de Macau à pátria, anunciou determinação em dar início aos trabalhos relativos à definição das áreas marítimas sob jurisdição da RAM. Um ano depois, o Governo Central aprovou o pedido do Governo da RAM, determinando claramente que as áreas marítimas de 85 km² estão sob a nossa jurisdição. Estamos gratos pelo grande carinho do Governo Central e empenhamos todos os nossos esforços na recuperação dos terrenos desaproveitados. Até à data, foram declaradas as caducidades das concessões de 77 parcelas de terrenos com uma área total superior a 670 mil metros quadrados e foram já recuperadas definitivamente 23 parcelas de terrenos com uma área total superior a 230 mil metros quadrados. A reserva financeira e a reserva de terrenos constituem condições indispensáveis do desenvolvimento futuro de Macau. Dar formação aos jovens e dar continuidade à construção. A formação dos jovens e a reserva de quadros qualificados são cruciais para o desenvolvimento sustentável da RAM e para a estabilidade e continuidade do princípio País dos Sistemas. Empenhámos-nos no aprofundamento dos trabalhos vocacionados para a juventude, para que se tornassem numa base geral e estratégica da implementação da orientação País dos Sistemas. Articulamos os trabalhos para a juventude com as estratégias de desenvolvimento no âmbito da educação, formação de quadros qualificados e aprendizagem contínua. Temos vindo a promover a cooperação entre a família, a escola e a sociedade, o que contribui para a criação conjunta de um ambiente justo e saudável para o crescimento dos jovens. Empenhámos-nos em abrir mais vias de desenvolvimento através do aperfeiçoamento da construção da RAM e da sua integração no contexto geral do desenvolvimento do país, criando para todos os setores da sociedade e para as gerações vindouras mais e novas oportunidades de desenvolvimento. Aceleramos a construção de um centro, uma plataforma, impulsionámos a diversificação adequada da economia e a criação de indústrias diversificadas e promovemos a diversificação do emprego. Forçamos a inovação da ciência e da tecnologia e o desenvolvimento da cidade inteligente para rejuvenescer e aumentar a vitalidade da cidade. Apostamos no desenvolvimento pleno das nossas vantagens específicas, apostamos no desenvolvimento pleno das nossas vantagens, aprofundamos a cooperação regional e integramos na conjuntura de desenvolvimento nacional. Promovemos de forma contínua a construção de regimes que contribuem para uma boa governação e esforçamos-nos para criar nos residentes uma plena e constante sensação de realização, segurança e felicidade. Senhor Presidente, Senhores Deputados, o ano 2019 marca o fim de uma fase de 10 anos de governação para mim e para a minha equipa. Estes 10 anos constituem um capítulo destes 20 anos desde o retorno de Macau à pátria, em que demos o nosso melhor para assegurar a estabilidade social, garantir o desenvolvimento económico e a melhoria da vida da população, para consolidar a base e construir regimes. A governação dos últimos 10 anos consta do balanço das ações do terceiro e quarto governos da RAM, 10 anos de governação da estabilidade para a continuidade, que, juntamente com o balanço das ações governativas do corrente ano, serão disponibilizados a todos vós e a todos os setores da sociedade. O progresso alcançado durante 10 anos contou com o grande apoio do Governo Central e com a sabedoria e capacidade dos residentes. O caminho percorrido ao longo destes 10 anos representa uma etapa na concretização do desenvolvimento sustentável da RAM, que é também o ponto de partida para uma nova era e para uma nova jornada. As bases edificadas até hoje são as fundações do progresso contínuo da RAM. A experiência de governação dos últimos 10 anos comprova que só com uma convicção inabalável e com a implementação plena e concreta do princípio País dos Sistemas é possível garantir a estabilidade, a continuidade e o futuro da RAM. A defesa da soberania, a segurança e os interesses do desenvolvimento do país são premissas da prosperidade e da estabilidade a longo prazo de Macau. Acreditamos que o futuro da RAM será brilhante, com a união, determinação e a persistência de todos os setores da sociedade em aproveitarem as oportunidades do desenvolvimento. Por último, permitam-me, em meu nome pessoal e em nome do Governo da RAM,
reiterar sinceros agradecimentos à Assembleia Legislativa, à população e a todos os trabalhadores da administração pública pelo seu forte apoio ao longo de 10 anos e ao Governo Central e às diversas instituições sediadas em Macau pelo seu constante apoio ao desenvolvimento da RAEM. Termino aqui a apresentação do meu relatório. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Srs. Deputados. Agradeço, Sr. Chefe Executivo, bem como os membros do Conselho Executivo e os restantes membros do Governo. Declaro encerrada a sessão.